Olá, meu nome é Felipe Oliveira, estou aqui para te ajudar a vencer os desafios da era digital. Bom, no vídeo de hoje eu quero te explicar um tema que ele é polêmico, ele é grande, ele é extremamente complexo, mas eu vou tentar pincelar um pouquinho mais para vocês no que tange esse tema e como que vocês conseguem driblar um pouquinho as relações que esse tema tem com o seu dia a dia, tá bom? E essencialmente o que eu quero falar para vocês é sobre cultura organizacional e a forma como as pessoas resistem à agilidade. Eu quero que você entenda os reais motivos para isso acontecer. Quando você estuda sobre cultura organizacional, e tem diversas pessoas que escreveram sobre isso, uma das pessoas foi Hofstede, você vai ver vários livros sobre cultura organizacional, cultura nacional, né, como que isso impacta o nosso dia a dia. Você vai perceber que alguns desses modelos têm uma coisa em comum, tá? Esses modelos, eles pregam o comportamento das pessoas, eles colocam que a cultura organizacional é a soma de valores, de princípios, de coisas que moldam o comportamento das pessoas na organização. E uma coisa muito importante sobre a cultura é que ela é algo que, apesar de mudar com o tempo, ela é um processo lento. É algo que você não muda aos poucos. E aí, a gente conhece como que isso é estruturado, a gente convive com cultura organizacional e sabemos que esse tipo de coisa faz sentido, né? Mas tem um ponto ali sobre a cultura organizacional que vários desses autores colocam, e tem vários modelos de cultura organizacional que falam sobre isso. Tem um modelo, por exemplo, chamado Globe, tem o próprio modelo do Hofstede que é colocado dentro desse cenário, que coloca o seguinte, que a cultura organizacional, como modelo, como estrutura, tem alguns pontos a serem defendidos. E dentro desses modelos, como o próprio Globe, por exemplo, tem o modelo CVF, que tem várias estruturas que colocam, um dos pontos importantes é a aversão a incerteza. E quando a gente fala de aversão à incerteza, é a incerteza dentro da empresa. Há dados incertos, há comportamentos incertos, há abordagens incertas. E com o passar do tempo a gente percebe que depois, principalmente quando a gente fala de modelos de gestão como Lean, sistema Toyota e tudo mais, que quando passaram a vir para o Ocidente, você começa a perceber que esses modelos moldados pela cultura ocidental, eles se estruturaram de tal forma a garantir controle sobre os mecanismos, sobre as pessoas, sobre os números, sobre tudo que estava acontecendo dentro da empresa. Então você tem, por um lado, pessoas falando sobre cultura organizacional que são coisas imutáveis ou são coisas mais lentas, que demoram para ser concluídas, para serem gerenciadas. Você tem modelos de avaliação de cultura organizacional que têm aversão à incerteza e prezam pela padronização, pela organização centralizada e restrita a determinados tipos de informação. Ao mesmo tempo, você tem mecanismos de controle que, apesar de bem intencionados, trazem para as pessoas um comportamento tal que elas precisam buscar controlar a informação, controlar dados, controlar o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo e por quê. A forma como eles querem controlar, por exemplo, e é importante você entender isso, que existem histórias sobre fábricas ocidentais e fábricas japonesas, né? Onde as fábricas ocidentais buscam controlar exatamente como é que as pessoas estão fazendo para que elas consigam ter uma inspeção de qualidade adequada, enquanto fábricas, às vezes, orientais japonesas simplesmente treinam as pessoas na forma correta de fazer o trabalho, e com isso eu não preciso ter esse tipo de controle. Tá? Então, juntando esses dois mecanismos, a aversão à incerteza e a necessidade constante de controle, eu tenho uma conexão entre essas duas coisas. Comando e controle, quando a gente for analisar, envolve esses aspectos, a aversão à incerteza e a necessidade de controlar. Eu controlo para não ter incerteza, eu controlo para tentar entender exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Tá? Essa necessidade de controle molda a forma como as pessoas conversam e discutem no dia a dia. Beleza? Ok, sabendo que culturalmente as empresas têm como base fundamental o controle e a aversão à incerteza, na hora de trazer um modelo de trabalho tal que representa a aceitação da incerteza não como algo presente e fomentado dentro da organização, mas sim que muitas coisas serão incertas e o que tem que ser feito é gerenciar as incertezas tal que você tenha uma boa probabilidade daquilo acontecer ou daquilo não acontecer. Então, é gestão de risco, né? Eu consegui trabalhar com formas mais probabilísticas
de relacionar o meu trabalho, porque o que a gente está falando aqui agora não é mais trabalho físico. Muitas vezes as pessoas usaram controles para fazer isso com relação a trabalhos físicos. Aqui a gente tem um trabalho do conhecimento, que é um pouquinho mais intangível. Eu não consigo dizer exatamente quanto tempo uma demanda no trabalho do conhecimento vai conseguir ser concluída. E isso demonstra incerteza. Só que as pessoas foram moldadas nesse modelo de aversão à incerteza, de controle total, de metrificar exatamente o que está acontecendo. E muita gente critica, por exemplo, o gerente de projetos, porque culturalmente e educacionalmente, essas pessoas foram treinadas a fazer o controle exato das atividades, a fazer o controle máximo do que está acontecendo. Só que elas não foram treinadas para gerenciar coisas que envolvem o trabalho do conhecimento, que ter exatidão é um problema. Saber exatamente quanto tempo eu levo para fazer alguma coisa, ou quando que algo vai ser entregue, é um problema do trabalho do conhecimento. E ao invés de ter aceitação sobre isso, que é problemático, porque você foi ensinado pelo contrário, você força a necessidade de controle. Você força a ferramenta de controle, mecanismos de controle, que fazem com que as pessoas queiram trabalhar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas que tentam controlar, elas não gostam de serem controladas, né? Elas não gostam de serem empurradas em algo que para elas não faz sentido, que elas não tiveram uma compreensão total do valor, do ganho daquilo. Aí a gente volta na necessidade do controle e a aversão à incerteza. Pô, esse negócio é incerto, eu não sei que valor que isso vai me trazer, não sei que benefícios isso vai me trazer. Se for um valor intangível, putz, esquece, você não vai ter informação sobre isso. Dado tudo isso, dado isso que eu falei, isso se fundamenta em N autores, tá, pessoal? Desde John Kotter, Hofstede, pensamento sistêmico e comportamento humano. A resistência que as pessoas têm a mudanças de processos, elas vêm através desse nível de processo educacional, onde as pessoas foram treinadas a resistir à incerteza. Tá? Então, por que a gente tenta fazer isso? Né? A abordagem é que muda. A abordagem a falar de agilidade precisa mudar muitas vezes. Não dá para a gente chegar e trazer um caminhão de mudanças, trazer um caminhão de informação para que as pessoas passem a falar de agilidade dentro da empresa. O que a gente precisa é tentar mecanismos simplificados de experimentação, tal que as pequenas mudanças dentro do processo garantam um ótimo resultado. Vou te dar um exemplo. No dia a dia, quando você vai discutir com gestão de fluxo para portfólio, por exemplo, muitas vezes as filas de um portfólio, as filas de um time, não estão visíveis, as pessoas não conseguem enxergar as filas. Então o que você faz? Você adiciona uma coluna de fila. Ao mesmo tempo você vê que as pessoas estão sobrecarregadas com várias demandas, então você aplica um controle de trabalho em progresso. Você percebe que as pessoas não controlam muito bem as suas melhorias, então você tira todas as melhorias do caminho e executa uma só. Você solicita que as pessoas criem mecanismos que façam que elas detectem a má qualidade desde o início. Então você está trazendo pequenos elementos que façam com que as pessoas consigam se planejar de uma forma diferente. A mesma coisa se você quiser trazer, por exemplo, ciclos de entrega. Né? Então, como é que eu faço com que a demanda quebre ao ponto que eu consiga entregar ela sozinha, sem impactar outras pessoas, mas que garanta um valor para o seu usuário? Então, nesse contexto, você pode trazer melhorias de forma contínua, pequenas, que gerem menos resistência, gerem uma resistência menor das pessoas. Tá? Por quê? Porque elas sabem exatamente o que está acontecendo, elas sabem o que essa melhoria vai causar, como é que ela funciona, onde que ela vai ser aplicada, e o que ela tem que fazer para ajudar nesse cenário. Você tem uma clareza de quais são os resultados, você tem uma expectativa de número. Tá? Então, na hora de aplicar uma melhoria, ao invés de você tentar convencer e passar por cima da resistência das pessoas, o que vai ser muito difícil, você precisa tentar entender as causas dessas resistências e, a partir disso, trazer pequenas coisas que instiguem um comportamento positivo. Tá? Você tem que entender que as pessoas foram treinadas a ter aversão à incerteza, foram treinadas a ser padronizadas. Se você for prestar atenção, por exemplo, por que muitas empresas usavam uniforme? Né? Exatamente para deixar tudo igual. A gente não consegue falar de diversidade num ambiente onde você usa tudo de forma igual. Tá legal? Então, por quê? Porque eu estou tentando batalhar a incerteza, batalhar as pessoas pensarem de forma diferente do que a gente está acostumado. Nós fomos treinados a isso, professores foram treinados a isso, gerentes de projetos foram treinados a isso muitas vezes. Tá? Então, quando você for falar de cultura organizacional, pense nisso. Pense na forma como as pessoas foram educadas, pense na forma como as pessoas compreendem cultura organizacional, e esse mecanismo de resistência tem muito a ver com isso. Claro, tem outros motivos para as pessoas resistirem, tem a ver com ego, tem a ver com insegurança, tem a ver com a pessoa achar que você está tentando tomar o cargo dela ou corrigir um problema. Tem N causas que vão determinar resistência às mudanças e resistência à agilidade em si. Tá? Principalmente agora que tem muita empresa que tentou utilizar
utilizar a agilidade, não conseguiu utilizar, seja porque executou de forma errada, seja porque a forma como foi aplicada de forma equivocada, simplesmente porque não era o momento para trazer aquele tipo de abordagem. Independente disso, existem empresas hoje que estão indo contra o uso de práticas como práticas relacionadas à agilidade. Tá? E tudo bem, às vezes outras práticas não vão fazer mais sentido. Se você for olhar, por exemplo, eu consigo trabalhar de forma lean sem pensar tanto em agilidade, mas quando eu uno essas duas coisas é extremamente útil. Tá? Então, quando a gente fala de resistência, preste atenção em todas essas nuances que a gente falou aqui, entenda como que a resistência pode impactar as pessoas, entenda como a forma como a gente leva a informação pode trazer um gatilho, pode ser um gatilho para quem tem uma versão à incerteza. Tá legal? Para quem pensa em cultura organizacional dentro dessa estrutura. Tanto que se você for pensar em RHs, por exemplo, trazer mudanças para o RH é uma afronta muitas vezes, porque o RH deveria conhecer cultura organizacional. Se você, como agilista, tenta falar de cultura com alguém que é RH, você tem duas possibilidades ali. Ou a pessoa vai aceitar, vai achar muito legal, porque ela é totalmente aberta àquilo, ou simplesmente ela vai resistir e vai entender aquilo como uma afronta. Porque quem tem que entender sobre cultura é o RH, não é o agilista, não é o agile coaching. Tá? E na cabeça dela, muitas vezes, a cultura está correta. O que está errado são os líderes, são as pessoas que estão ali embaixo, quando no final das contas é isso, né? A conexão entre cultura e liderança e as pessoas está extremamente intrínseca. Beleza? Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que ele tenha feito sentido na sua cabeça. Se ficou confuso, se ficou estranho, se você não entendeu algum pedaço, pode chamar, comenta aqui. Não esqueça de compartilhar com as pessoas esse vídeo, leve para outros esse conhecimento para que eles consigam também ter acesso a ele e a gente consiga disseminar a informação de forma adequada. Beleza? Curte, compartilha, se inscreve, segue, dependendo de qual plataforma você está vendo isso, se você está vendo no Instagram, segue se você está vendo no YouTube, se inscreve se você está vendo no LinkedIn, segue, me adiciona e vamos continuar falando sobre agilidade. Grande abraço.